Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Lidere a depressão. O que é depressão? Depressão é como uma placa sinalizadora. Exemplo, quando você está numa rodovia e lá há uma placa, depressão a 500 metros. Essa estrada, ela irá sofrer um desnível. Ela vai sair de uma altura superior para uma altura inferior. E aquela placa está dizendo para você, você está de carro, você está de avião, você não voa, então diminua a velocidade. A depressão nada mais é do que uma placa na nossa rodovia emocional nos dizendo, diminua a velocidade, porque você não é um avião, você não é Deus e você não é de ferro. Você tem limitações. Quais as causas mais comuns da depressão? Primeira, perdas. Perda de algo que a pessoa gostava ou alguém que a pessoa amava. Número 2, sensação de injustiça, ou seja, uma postura de ingratidão ou de traição por parte de alguém de confiança, de alguém em que aquela pessoa amava. E número 3, crise de relacionamento. Relacionamento em crise em casa, ou na escola, ou no lugar de trabalho, no lugar da sua profissão. Existem também outros fatores de risco que incentivam a depressão. Número 1, histórico familiar. Uma pessoa que faz parte de uma árvore genealógica de depressivos, de pessoas deprimidas. Segundo lugar, transtornos psiquiátricos ou traumas psicológicos. Terceiro lugar, estresse crônico. Tipo, não devemos confundir estresse com cansaço. Cansaço nós resolvemos com uma boa noite de sono, com um bom descanso do físico. Mas o estresse só é resolvido com mudança de hábito, ou seja, com hábitos saudáveis. Número 4, ansiedade. Ansiedade crônica. Você sabia que a ansiedade, segundo o CID, Código Internacional de Doença, tem sido para o homem a segunda doença e para a mulher a primeira doença de mais impacto na sua saúde mental? Então, a ansiedade é uma disfunção que precisa de atenção e tratamento, porque senão pode causar depressão. Número 5, disfunções hormonais. E número 6, dependência de álcool e drogas, lícitas ou ilícitas. Essas 6 coisas podem levar uma pessoa a desenvolver um quadro depressivo. Como identificar a depressão? Quais os sintomas? Como que nós podemos perceber que uma pessoa está deprimida ou depressiva? Número 1, perda do humor. Ou seja, pessoas que vivem com uma tristeza constante, uma tristeza crônica. Número 2, sentimento de desesperança ou pessimismo. Pessoa que não tem esperança quanto ao futuro e também não tem perspectiva quanto ao presente. Número 3, irritabilidade. Você já ouviu falar daquelas pessoas que são de pavio curto? Então, isto pode ser um sintoma de depressão. Número 4, sentimentos de culpa e de inutilidade. Pessoas se sentem muitas vezes inúteis porque se sentem invisíveis aos olhos de todo mundo. Parece que não é percebida por ninguém. Por isso ela pensa que se ela dar fim à sua vida, ninguém vai sentir a sua falta. Na verdade, ela se sente um peso na vida das pessoas. Número 5, desinteresse pela vida, ou seja, apatia. Pessoa que não sente prazer, nem vê brilho em absolutamente nada ao seu redor. Número 6, diminuição da energia ou fadiga constante, ou seja, exaustão. Número 7, apetite alterado, ou seja, come demais, glutonaria ou come de menos, anorexia.
Esses, então, foram os sintomas da depressão. Mas olha só, o título deste programa é Lidere a sua depressão. E como fazer para liderar e vencer a depressão? Número 1, alimente sua fé. Fé não nos isenta de maneira alguma de enfermidades, seja física ou emocional, mas nos dá mais perspectiva para vencer as dificuldades. Uma pessoa com fé, ela é mais positiva. Uma pessoa com fé, ela tem um senso de perspectiva maior para vencer os seus embates da vida. Queira sair do ciclo do vitimismo. Quando você deseja sair do ciclo do vitimismo, automaticamente você começa a combater a depressão. Mesmo com pouca força, queira sair da depressão. Não se acostume com isso. Não se acomode a isto. Outra coisa, não tenha pena de si mesmo. Permita-se ser ajudado. A vida e o Criador irão colocar muitas pessoas boas no seu caminho. Então, usufrua estas pessoas. Outra coisa, não ceda ao isolamento social, principalmente nesse tempo de coronavírus, que as pessoas confundem isolamento com distanciamento. Quem compartilha suas emoções torna seu fardo um pouco mais leve. Então, não se isole. Tenha amigos, tenha pessoas para você desabafar. Outra coisa, fale sobre o assunto. Primeiro com você mesmo. Você já falou sozinho? Se não falou, deveria. Acredite, dá certo. Faça um monólogo com você mesmo. Faça perguntas de sabedoria a você mesmo. Outra coisa, busque ajuda profissional. Procure um acompanhamento psicológico ou, se precisar, psiquiátrico. Um tratamento medicamentoso prescrito pela psiquiatria. Procure um bom coach, procure um bom líder, seja esse líder religioso ou não, alguém que vai ensinar você a liderar sua própria vida. Você sabia que, embora não exista a palavra depressão na Bíblia, muitos gigantes da fé também enfrentaram a depressão? Muitas pessoas que andavam com Deus, que faziam milagres, enfrentaram quadros depressivos. Exemplo, Ana, a mãe do profeta Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, mostra a Ana num estado de depressão tão profundo que ela perdeu o seu apetite, que ela só chorava. Outro, o profeta Jeremias, denominado como profeta das lágrimas. Jeremias chorava tanto e com tanta intensidade, em detrimento da injustiça que ele via, em detrimento das perdas, das crises de relacionamento com os seus contemporâneos, com os seus compatriotas, que ele desempenhou um quadro depressivo. Outra pessoa, o profeta Elias, que no momento estava sendo usado por Deus em grandes obras, em outro estava numa caverna, se sentindo sozinho e se sentindo abandonado a ponto de pedir para Deus matá-lo. Um outro profeta, o próprio Jonas. Um outro homem de Deus, o patriarca Jó. Jó enfrentou crises das mais severas. Jó enfrentou perdas. Jó perdeu, num só dia, 11.500 animais. Jó perdeu a sua saúde. Jó perdeu a confiabilidade da sua esposa. E o pior de tudo, Jó perdeu, num só dia, seus 10 filhos. Outra pessoa que desenvolveu um quadro depressivo, o salmista Davi. Outra pessoa, o próprio apóstolo Paulo e também, acredite, o próprio Jesus. O próprio Jesus, numa crise de ansiedade e numa crise de depressão, ele chegou a suar gotas de sangue. Então, no Salmo de número 103, versículo 3, está escrito: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Quando Davi fala de todas as suas doenças, isto inclui depressão. Depressão não deve ser ignorada.
Depressão deve ser observada e tratada. Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Para encerrar, Hebreus capítulo 10, versículo 25, está escrito: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ei, procure pessoas que te encorajem. Procure pessoas que acreditem nos teus sonhos. Para encerrar, Lucas 6,19 diz: e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Então, se você neste momento está no início ou no meio ou no final de uma crise de depressão, antes que você pense em tirar a própria vida, toque em Jesus. Procure Jesus. Procure uma igreja. Procure se mover em fé, em perspectiva. Lidere a sua depressão. Sabe por quê? Porque quem não se lidera, se sabota.